Olá, boa tarde, meus irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez para as nossas reflexões desta tarde do dia 21 de outubro. Mais uma vez estamos aqui para meditar, refletir um pouco mais nas lições de Jesus, nas lições do Espiritismo e, como sempre, ressaltando que fazemos parte do grupo Célia Lúcius e sejam todos bem-vindos à nossa Escola Jesus Cristo. Para as reflexões desta tarde, nos coube um estudo mais aprofundado, da pergunta da lição 47 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado A Grande Pergunta, questão 47. E Jesus, aos seus discípulos, falou: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Foi uma frase falada por Jesus aos seus discípulos. E vamos aos esclarecimentos, para que a gente possa enriquecer cada vez mais o nosso entendimento. Mas antes, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece inicial para preparar os nossos corações. Amado Mestre Jesus, nosso Mestre, aquele que nos mostra o caminho, a verdade, as leis da vida, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, imbuídos no propósito de relermos as tuas mensagens, os teus ensinamentos, que são verdadeiros conselhos para as nossas vidas. Fica conosco, abençoando a todos nós que estamos reunindo sempre em torno do estudo das tuas leis. Abençoe aqueles, Senhor, que nos vão assistir, abençoando as nossas famílias e alargando, Senhor, expandindo cada vez mais a nossa compreensão e o nosso entendimento acerca das tuas leis. Muito te agradecemos e fica conosco, que assim seja. Meus irmãos, essa pergunta, ela foi intitulada como A Grande Pergunta por Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Mas a gente sabe que Jesus, na sua mais do que perfeita sabedoria, ele não fez só essa pergunta aos discípulos, ele fez várias outras perguntas ao longo, da sua passagem aqui na Terra. E Emmanuel, ele começa a explicação, e começa as suas reflexões, os seus esclarecimentos, fazendo as seguintes descrições. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Então, ele lamenta essa indiferença da qual muitas pessoas, incluindo nós, esperam muitas vezes pela morte do corpo para que possam ouvir as sublimes palavras do Cristo. Apesar de soar aos nossos ouvidos como uma coisa absurda, mas nós sabemos que muitos irmãos, sabemos que em outras encarnações, também nós, a gente se negou a ouvir as palavras do Cristo. E ele prossegue: Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e de luz. Independente de buscarmos, independente de procurarmos, de aceitarmos, de acreditarmos, o Mestre
continua, permanece vivo em seu evangelho de amor e de luz. É necessário, aliás, é desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Meus irmãos, Jesus, nos seus objetivos de nos ensinar, ele nunca nos dava uma fórmula pronta, ele nunca ditava as leis, ele vinha em muitas circunstâncias levando a nós, levando aos seres humanos e a qual ele se aproximava, fazer a reflexão de si mesmos através de perguntas que ele fazia e lições que ele objetivava sempre para que os nossos espíritos fossem engrandecidos e fizéssemos as mudanças necessárias. Ao cego de Jericó, por exemplo, ele faz a pergunta, queres ser curado? A Simão, em algum momento, ele pergunta, tu me amas? Em outro momento, ele fala, quem é minha mãe e meus irmãos? Perguntas para que fossem analisadas as respostas e os ensinamentos chegassem a cada um de nós, Em outro momento também ele fala, se amardes somente os que vos amam, que recompensa tereis? Mais uma grande pergunta que Jesus fez à época. A Saulo, por exemplo, ele pergunta, por que me persegues? A 2 discípulos de João Batista, ele pergunta, que buscais? Em outros momentos também, outras perguntas, que está escrito na lei? Homem de pouca fé, por que duvidastes? Então, com essas perguntas, ele nos fazia refletir nas respostas e com isso ele estava realmente nos levando a voltarmos esse grande olhar para nós mesmos. E é um processo que sempre a gente deve fazer e deve fazer parte da nossa caminhada, aprofundando a nossa relação com o próprio Jesus, com os próprios ensinamentos de Jesus. Conforme eu havia falado, estudando um pouquinho as grandes lições de Jesus, a gente vê que ele não ditava ou ele dava os seus ensinamentos assim mastigadinho. Ele confrontava os seus ouvintes com essas perguntas fortes e sábias, para que a gente pudesse fazer essa análise pessoal, a fim de oportunizar as mudanças na nossa vida, a partir das boas novas do Evangelho. Tem uma lição intitulada Saber e Fazer, no item 49 desse próprio livro Caminho, Verdade e Vida, que complementa essa lição, que é a grande pergunta. E lendo um pouquinho mais sobre essa lição, intitulada Saber e Fazer, Emmanuel nos lembra que a existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Então não adianta saber, é necessário aliarmos o saber ao fazer. Somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Emmanuel também nos chama a atenção nesse item que na vida a gente cria muitas dificuldades
na Terra, né, nós estamos envolvidos com essas dificuldades. E a gente cria essas dificuldades pela ânsia de fazermos sem saber. Mas a gente agrava consideravelmente essas mesmas dificuldades pelo atraso de saber e não fazer. Achei muito interessante essa observação de Emmanuel, né? E realmente esse é um dos grandes problemas espirituais nosso, que é uma marca nossa, né? Uma característica nossa. A gente sabe, mas não faz. Principalmente os ensinamentos de Jesus. E hoje mesmo a gente relembrou, através do nosso companheiro Ronaldo, alguns exemplos, né? E ele relembrou o exemplo do pai do André Luiz, no nosso lar, que ele, inclusive, ele ia religiosamente, né, à igreja, frequentava as missas, sabia o que era certo, sabia dos ensinamentos de Jesus, mas foi um espírito que no mundo espiritual ficou bastante comprometido pelo envolvimento, né, com duas criaturas, duas mulheres, que realmente esse envolvimento não permitiu que ele se elevasse, né, espiritualmente, mesmo ele sabendo que tudo que era certo fazer no período que esteve na Terra, ele não fez aquilo que era correto fazer, levando para o mundo espiritual as consequências do seu ato, né? E uma reflexão que a gente pode fazer também é que quando a gente chama Senhor, Senhor, é porque a gente já reconheceu em Jesus esse mestre, esse ser superior, né? E mesmo reconhecendo esse ser superior, a gente não segue as lições de Jesus, porque para nós ainda é muito difícil seguir todas as lições. Dizemos Senhor, Senhor, né? Mas na hora da gente fazer o que esse Senhor diz para nós fazermos, a gente ainda reluta bastante. E aí eu enumerei aqui de que maneira, né, a gente reluta em praticar esses ensinamentos de Jesus. Infelizmente, a gente ainda reluta bastante. Relutamos em seguir esses ensinamentos quando surge a ofensa, por exemplo, e a gente reluta em perdoar. Quando vem a perda, relutamos em aplicar resignação. Quando vem os reveses, relutamos em aplicar paciência. Quando temos um desentendimento, relutamos em aplicar a compreensão. Então, perdão, resignação, paciência, compreensão, são todas elas lições de Jesus, esse mestre que já chamamos de Senhor, Senhor, né? E a gente reluta, né, em várias ocasiões, e a gente, além de relutar, a gente alega, né, que seguir as lições de Jesus é muito difícil. E muitas vezes a gente fala, mas eu não consigo. As lições de Jesus é muito difícil. Só que nós devemos lembrar que não podemos parar nessas duas frases. É difícil, sou imperfeito, não consigo. Nós não devemos parar nessas frases. E vamos prosseguir nos esclarecimentos aqui de Emmanuel, né? Tais companheiros, muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o próprio Senhor de modo pessoal. Olha como
como a gente, né, é presunçoso a ponto de acharmos que ficaríamos mais crentes, mais fervorosos, se ouvíssemos o próprio Senhor, né, em suas manifestações divinas. Acreditam-se, nós, né, essas pessoas e nós, acreditamos sermos merecedores de dádivas celestes e acabamos considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem percebermos que a preguiça, sutilmente, se lhes misturam à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Então aqui, meus irmãos, vai mais uma lembrança para nós. Não é nos colocarmos em fazermos grandes serviços, grandes caridades, grandes obras. Nós temos que pensar que nós fomos chamados aos serviços, que estamos sendo convocados, daquele do qual já fazemos parte. Seja o serviço junto à família, o serviço religioso, o serviço material, porque muitas vezes acreditamos que temos que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ajudarmos muito, fazermos muito, grandes obras. E às vezes aquilo que Jesus espera de nós, ou que os nossos espíritos precisam, é bem menor, é bem pequeno, é uma palavra boa, é uma palavra amiga, é um serviço humilde, mas que esse serviço é de grande valia para muitas pessoas, né? É o nosso esforço por mudarmos, por dominarmos as nossas más tendências, enfim. Nas questões 909 e 911 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que nossos esforços são insignificantes e que o que nos falta é a vontade. Que há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, as suas dificuldades, é que seu espírito se comprazem nelas. Ou seja, ele está consentindo voluntariamente que aquela dificuldade, que aquela paixão permaneça em seu espírito. E é necessário que empreguemos a vontade de mudarmos, né? Vencê-las, vencer essas dificuldades, é para ele, para o espírito, uma vitória do espírito sobre a matéria. E isso é o que os espíritos, né, superiores responderam a Allan Kardec nas questões 909 e 911 do Livro dos Espíritos. Voltando aqui ao livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel continua. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes que lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de um varredor, em um palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. Então, mais uma vez, né, é aquilo que a gente já ouve, né, já ouve há algum tempo,
é necessário que possamos aliar os ensinamentos de Jesus às nossas tarefas, às nossas atividades corriqueiras, cotidianas. Sempre há espaço para que a gente incorpore as lições de Jesus em nosso dia a dia, né? No livro Pão Nosso, Emmanuel nos pede para avaliarmos onde a gente está colocando Jesus em nossas frases. Achei bastante interessante, porque é uma análise valiosa que devemos estar sempre fazendo, até mesmo para que a gente possa ganhar uma certa força, ganhar um certo entusiasmo, né, e aumentar a nossa vontade. Ele diz que em nossas frases, algumas pessoas falam assim: Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus é a sabedoria, é a misericórdia. Mas eu sou um ser inferior, eu sou um ser imperfeito, eu não consigo aplicar as lições de Jesus em minhas ações. E tem outras pessoas das quais a gente tem que procurar se espelhar, né? Que fazem ao contrário, falam ao contrário. Eu sou inferior, eu sou imperfeito, eu tenho dificuldade, eu não consigo aplicar as lições de Jesus. Mas com Jesus, que é o caminho, que é o exemplo, que é a sabedoria, que é o mestre, eu hei de conseguir. Então, para a gente observar onde a gente coloca Jesus em nossas frases. Mais uma reflexão de outro livro e do próprio Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele nos lembra que antes da caridade material, que se manifesta exteriormente, que possamos praticar a caridade essencial, sem a qual não poderemos efetuar a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade essencial, aquela caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do nosso Divino Mestre. E ele continua que sem esse tipo de caridade, poderemos realizar grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso próprio benefício, construir notáveis obras de pedra, mas dentro de nós, nos instantes de supremo testemunho de fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Então, é muito importante essa lição, é a lição que vai realmente nos fazer repensar as nossas atitudes, né? Como toda lição de Jesus, como toda pergunta, e Jesus sempre nos ensinava, é uma comparação pálida, mas os profissionais da área, né, como psicólogo, já utilizam essa técnica, né? Quando nós vamos em busca de ajuda, de conhecimento de nós mesmos, ou até mesmo na intenção de resolvermos problemas e dificuldades, de autoconhecimento e problemas que nos envolvam, o próprio profissional, a psicologia, ela já utiliza dessa técnica, né, de fazer pergunta, de levar o próprio paciente a ouvir as suas perguntas e buscar as próprias respostas para que ele mesmo, através dessa resposta, dessa análise, dessa reflexão, ele mesmo busque as soluções. É uma comparação pálida usar a psicologia, mas é para a gente ter uma dimensão de como que Jesus
há mais de 2020 anos atrás, já utilizava dessa forma de aprendizado para nos fazer repensar em nossas atitudes, sem ditar, sem impor, e sim nos levando ao autoconhecimento. Esse trabalho, meus irmãos, ele é individual. De toda a obra de André Luiz, por exemplo, no livro Nosso Lar, a gente observa que somente 2 espíritos, pela força, pelo trabalho, pelo esforço, somente 2 espíritos no livro todo conseguiram, né, se encontrar com Jesus, que foi o ministro e a ministra veneranda, que foram 2 exemplos. Sabemos que o Eurípides Barçanufo, também pelo seu trabalho, pelo seu esforço, né, ele também conseguiu ver Jesus e se ajoelhou quando teve essa oportunidade, né? Nós sabemos que estamos ainda distantes, estamos distantes de conseguirmos todo esse engrandecimento, todo esse aprendizado, mas devemos lembrar de Emmanuel. Não conseguimos, mas a grande pergunta que temos que fazer: pretendemos conseguir? Queremos conseguir? Temos a vontade firme de querer, de conseguir um dia nos melhorarmos? Quem sabe sermos realmente esses aprendizes, né, eficientes da grande seara de Jesus para aqueles momentos em que formos chamados? E o Emmanuel termina com a lição da grande pergunta, né? Concluindo: é por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de que atender sinceramente, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Sabemos que dentro do nosso aprendizado religioso, da Bíblia, do Evangelho de Jesus, nós tivemos várias figuras, vultos, que se superaram, né? O Paulo, quando Jesus convocou, ele não estava pronto. Foi necessário esse esforço, foi necessário o estudo, foi necessário ficar 3 anos no deserto, meditando, estudando, se preparando para que ele fosse realmente esse vaso escolhido por Jesus. Então, temos o período, né, de preparo, temos que aprender com a natureza, né? Sabemos que a natureza não dá saltos, nós também não vamos dar saltos. Ainda estamos na fase de refletirmos as lições, analisarmos. Vai chegar um dia, vai chegar devagarinho de concretizarmos as lições de Jesus em nossas atitudes. E aí, mesmo sabendo que no Evangelho nós estamos povoados aí, recheados, né, de irmãos e de vultos que se seguiram, né, as lições de Jesus e se superaram, se aperfeiçoaram. Vou trazer 2 exemplos mais perto de nós, mais perto da nossa imperfeição, do nosso mundo, e que eu acho que são exemplos que vale a pena a gente citar de pessoas que estão fazendo a diferença, se estão ouvindo ou não o chamado de Jesus, mas que estão pensando, né? E pensaram diferente e fizeram realmente, aos olhos dos homens, mais aliados à coletividade, fizeram algo diferente e estão fazendo, porque esses 2 exemplos ainda estão vivos. E um dos exemplos que eu vou citar é o milionário que quer transformar o mundo, né? O Bill Gates,
que inclusive ele tem agora no Netflix um documentário sobre a sua vida. E ele é um senhor, né, que está dedicando 50 bilhões de dólares em projetos sociais. Haveria necessidade, ele entendeu que há essa necessidade de investir esse valor em projetos sociais. E um dos momentos que ele narra no documentário, que ele e a esposa vendo uma reportagem, né, de um jornalista, e eles ficaram inconformados, porque depois de tanta evolução da medicina, havia ainda nos países subdesenvolvidos muitas crianças que ainda morriam de diarreia. Eles ficaram chocados, né, porque eles não sabiam que essa doença tão simples de combater era capaz de matar tantas crianças, mesmo depois de tantos avanços da medicina. Então ele começou a investir em saneamento, um saneamento seguro, investir em tratamento de água, de esgoto, e colocou vários técnicos para ir combatendo e analisando, e empreenderam várias técnicas para que houvesse não só a diminuição da diarreia em criança, como outras doenças que foram também diminuídos, né, em relação a esses projetos, que esses projetos abrangeram. E para encerrar também, um outro exemplo que trouxemos mais próximo aqui da nossa realidade, né, o Pelé, o jogador Pelé, que inclusive na sexta-feira agora também completa, né, aniversário, e dentro do documentário que foi colocado sobre a vida dele, o exemplo dele, né, ele foi questionado por algumas pessoas em dizer que ele como um homem negro de sucesso, né, um atleta negro de sucesso, ele deveria se envolver mais em política e combater o racismo, se manifestar mais sobre essas questões, né? E uma das fãs, né, uma das estudiosas, uma das fãs lá, ela responde que saber disso tudo fez com que ele fizesse somente a parte que ele achou que lhe cabia. O próprio exemplo, o próprio fazer dele ser um atleta, dele levar a sua bandeira, né, levar a sério a sua carreira numa dos esportes, né, mais populares do mundo, e o seu próprio fazer na sua profissão já foi suficiente para que ele pudesse ser realmente um ser humano negro, pobre, atleta. E essa realmente é uma questão de coerência. Então, meus irmãos, ao se aproximar ao final do tempo das reflexões desta tarde, desejamos que nós, mais uma vez, possamos refletir nessa grande pergunta de Jesus aos seus discípulos, né? Porque já que chamamos ele de Senhor, que possamos ir devagarinho fazer o que ele diz em alguns momentos de nossas vidas. Ao chegamos, somos convocados, né? Na hora dos revés, na hora do confronto, na hora do desentendimento, na hora das perdas, que tenhamos resignação na hora das nossas perdas e que pensemos e que possamos estar sempre pensando nas grandes lições que Jesus tem nos proporcionado durante esses anos todos, e que possivelmente não é a primeira vez que temos conhecimento destas leis de Jesus, porque sabemos das vidas
sucessivas e sabemos que já possivelmente já passamos pelo conhecimento das leis de Jesus. Então, que Ele, através dos seus emissários, dos seus assistentes, possa estar sempre nos abrandando nossos corações, nos dando essa vontade, essa força, essa compreensão para permanecermos em Teus passos. Que a paz dele possa estar conosco hoje, sempre, em todos os dias, em todas as horas de nossas vidas. Que assim seja. Uma boa tarde para todos vocês.